Uma boa noite a todos. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, por essa oportunidade bendita de estarmos juntos. E que essas vibrações elas se estendam a todos os lares da terra, a todas as famílias, a todos aqueles que nesse momento se encontram nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, doentes do corpo e da alma, a todos aqueles que se sentem sozinhos. Nós hoje trouxemos um tema para nossa reflexão que é sobre a arte, né? Nós estamos aí realizando mais uma Semana da Arte e é um tema que tem aí palpitante aí na nossa casa, né? E nós começamos com uma definição da arte que está no livro do Consolador, que é uma definição de Emmanuel, em que ele fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então ele fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Esse é um ponto bastante interessante, que a arte nos ensina, nos inspira, nos estimula a contemplar, né? E a contemplação seria canalizarmos a nossa atenção para alguma coisa, a nossa observação, a admiração, o encantamento. E se nós pensarmos, nós temos perdido muito dessa contemplação, né? Eu não me esqueço de um familiar que foi assistir uma exposição aqui em São Paulo e ele ficou impressionado porque ele percebeu que as pessoas passavam muito rapidamente ali pelas obras, mas a grande preocupação era o quê? Fotografar, né? Era fazer ali uma selfie para dizerem que foram àquela exposição. No entanto, poucos ali paravam, admiravam, contemplavam, refletiam a respeito daquilo que estavam vendo. Então isso para a gente é um ponto bastante importante, né? Para que nós pensemos, será que temos observado aquilo que nos cerca? Será que temos refletido sobre aquilo que nos cerca? Por exemplo, nós podemos sonhar ali em termos um dia a pintura de um grande pintor, uma obra ali que enfeitasse a nossa sala, né? Quem não gostaria de ter um Renoir, um Monet? Mas todas essas grandes pinturas desses grandes gênios são leituras, né? São retratos da própria natureza. E nós temos aí uma natureza belíssima que nos cerca. Será que temos percebido ali o sol, a noite, as estrelas, né? Mesmo nesses dias mais frios, nós percebemos uma luz muito bonita ali logo ao amanhecer, uma luz muito bonita ali no entardecer também, refletindo os objetos de uma maneira diferente, né? Enfim, né, são pequenos detalhes, né, e que nós vamos perdendo essa capacidade de parar, de observar, de contemplar. E toda essa contemplação, toda essa observação, ele diz que isso nos liga a Deus, né? Que são reflexos ali da beleza, reflexos das obras grandiosas que Deus faz. Em tudo, ali é um reflexo de Deus. Então essa observação, essa contemplação da própria natureza, isso nos liga ali às obras e a Deus também, né? E a gente sabe o quanto é importante a arte, né? Não dá para não falar de arte sem citar não dá para falar de arte sem citar aí o período que nós estamos vivendo da pandemia, né? Quantas pessoas ali se sentiram sozinhas, solitárias, né? Isoladas,
e que de repente elas começaram a redescobrir ali antigos projetos, antigos sonhos, a vontade de aprender alguma coisa, um hobby, né? Tocar ali um violão, ouvir ali mais músicas. Tivemos tempo, né? Uma situação para nós inédita, nós tivemos ali um tempo, um período que nós falamos, eu tenho tempo para fazer aquilo que eu tenho vontade. E a arte teve e tem um papel fundamental nesse aspecto, porque ela sensibiliza, porque ela distrai, né? Porque ela amplia a nossa visão do mundo e de nós mesmos, porque quando a gente está fazendo ali, e arte não só numa obra de arte, né? Aquele que faz ali, cozinha com amor, com dedicação, quanta arte está ali, num prato bem feito, numa combinação de temperos, enfim, né? É uma verdadeira arte ali, aquele que se dedica à cozinha, aquele que ali lida com a marcenaria, né? E não só aquele que toca um instrumento, não só aquele que tem ali um talento desde pequeno, um talento natural, uma habilidade natural para determinado aspecto da arte, né? E então é muito importante que nós cultivemos, né, essa ânsia que todo mundo tem, seja numa área ou na outra, né, que nós estimulemos ali também os nossos filhos nesse sentido. Às vezes a gente fala, poxa, mas meu filho não gosta de nada, ele só fica no computador, ele só ouve um determinado tipo de música que talvez não nos agrade. Mas será que nós oferecemos para eles opções? Será que nós levamos eles para ter outras experiências, conhecer novos lugares? Então é interessante que nós cobramos dos filhos uma postura que talvez a gente não tenha, né? Nós também entramos ali numa zona de conforto, né? Mas a partir do momento em que a gente tem esse espírito da descoberta, da curiosidade, né? Isso também se reflete. A gente fala, eles não vão gostar de determinadas coisas, né? Imagina se um filho vai gostar de ir no museu, mas será que algum dia nós já levamos eles para conhecerem? Já proporcionamos experiências para que eles tenham contato com algum tipo de arte? E muitas vezes a gente se surpreende que eles acabam gostando ou descobrindo naquele momento uma coisa nova, ou aquilo traz ali para eles uma experiência que eles já guardavam no perispírito, né? Então a gente às vezes vê uma criança muito pequena que com 3 anos, 4 anos já tem uma facilidade muito especial para tocar alguma coisa. Na verdade é um espírito ali, é uma criança de 3, 4 anos, mas vamos lembrar que é um espírito antigo que provavelmente em outras vidas já sabia tocar aquele instrumento, e quando ela renasce e se depara de novo com aquele instrumento, ela não aprende, ela relembra aquilo que ela já sabia, né? Por isso essa habilidade tão espontânea, tão natural, que nos impressiona muitas vezes, né? Um gênio não, é alguém que já sabia. E dentro desse aspecto de que tudo aquilo que nós aprendemos, isso fica gravado em nós, por isso é que nunca é tarde para aprender alguma coisa, né? Pensamos, poxa, eu vou tocar violão agora que estou com 60 anos, 70, 80, por que não? Né? Por que não? Talvez até mais maduros, a gente ali tem uma sensibilidade até mais aflorada para, de repente, tocar, talvez sem aquela grande habilidade que a gente sonha, mas tocar ali com o coração, né? Eu lembro de um professor que certa vez falou, olha, sobre aqueles que têm uma grande facilidade. Tem pessoas que tocam muito bem, né? Que tem ali uma execução impecável do instrumento, mas às vezes tocam de uma maneira mecânica, talvez até tocam ali acordes, melodias difíceis até para impressionar aqueles que ouvem, mas ele falava daqueles que sabem tocar pouco, mas que tocam com alma, que tocam com coração, né? E outro professor falava, imagine que quando você está tocando para tua avó, né? Ou seja, para alguém que você, um momento ali de muita cumplicidade, né? Alguém que você ama, né? Isso faz até lembrar daquele filme que ganhou o Oscar,
Nossa, me fugiu agora aquele filme que trata da questão dos mexicanos, né? Acho que A Vida é Festa, eu acho. Que inclusive a música ganhou o Oscar de melhor canção, né? E há um momento extremamente bonito em que o menino toca para a avó dele, né? A avó que já tinha ali Alzheimer, né? Então se relaciona com o que a gente está falando, de alguém que tocava de uma maneira simples, mas que tocava ali naquele momento com alma, né? E dentro das artes, já que a gente está falando de música, a música, sem sombra de dúvida, os espíritos falam que é a mais nobre das artes, né? A que mais sensibiliza, é a que mais mexe ali mesmo com as nossas emoções, né? Tanto que há estudos que mostram que pessoas que têm Alzheimer, que muitas vezes perdem o contato ali quase que total com a realidade, que a música é um dos raros pontos que ajudam essas pessoas a se conectar ali com o que já aconteceu com ela, com fatos da vida dela. Então eles colocaram algumas músicas que a pessoa ouvia, né? Ali o casal tem uma experiência com o casal, e a mulher que tinha Alzheimer, ela conseguia se lembrar daquilo que eles tinham vivenciado juntos. Mas o que foi o fio condutor? Foi a música, né? Então isso mostra o poder extraordinário ali das artes, e particularmente a gente está falando da música aqui agora, né? Então quando a gente vai numa sessão espírita, como é importante ali aquela música que ela acalma, que ela eleva, né? Que ela prepara para nós e para os espíritos um ambiente ali bastante salutar, né? Não só porque ela tem ali as suas vibrações altamente impactantes ali para o nosso espírito, mas também quantas vezes há espíritos que são levados ali para ouvir música porque talvez eles sejam tão resistentes, tão refratários a uma palestra, né? Estão de tal maneira endurecidos para isso, mas às vezes a melodia tem esse poder de sensibilizar, né? E quantas vezes eles ouvem uma música, assim como acontece para nós encarnados, né? Eles ouvem aquela música, lembra um momento importante da vida deles. Eu me lembro de um espírito que falava: nossa, essa música me lembra quando eu ouvia com a minha mãe na sala da minha casa. É um espírito bastante endurecido, mas que foi aquela melodia que ele ouviu numa sessão que acabou ali abrindo brechas para que a gente pudesse conversar com ele, e ele foi sensibilizado e felizmente ele saiu numa condição muito mais tranquila do que ele entrou ali. Mas a gente percebeu claramente o quanto a música teve ali uma importância tão grande naquele cenário, né? E é interessante porque em outros mundos é bem diferente daqui, né? Tanto que é perguntado para um espírito o que é a melodia. Olha o que ele diz: para ti é muitas vezes uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte. Há melodia no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento. As flores rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Sei bom, ele diz, alcance esse planeta por tuas virtudes. Bem escolhestes cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Ali somos todos caridosos, tudo é belo, a natureza é admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditai em minha comunicação espírita, sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto o poder de vos dizer aquilo que experimentamos. Posso vos inspirar bastante o amor ao bem, a fim de vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é em comparação com outras a que aspiro. E eles perguntam ainda para ele: nossa música é a mesma em outros planetas? Ele diz: não.
nenhuma música pode vos dar uma ideia do que temos ali, né? Então, há planetas muito mais evoluídos que a gente não faz nem ideia, né? Ele fala, é divina, ó felicidade. Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias, luta, tem coragem. Aqui nós não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso, né, sem a necessidade da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Então vejam que ele está falando de Júpiter, em que não há instrumentos musicais como nós temos aqui, em que há necessidade de alguém manipular, de alguém produzir aquele som. Nesses mundos mais evoluídos, a própria natureza tem os seus sons, né? Como ele diz, as plantas, né? Os pássaros são os coristas, e eles produzem, eles criam muito pelo próprio pensamento, né? Então essas melodias, elas podem são nesses mundos superiores criadas ali pelo pensamento, mas é muito interessante quando ele fala que a melodia em tudo, no murmúrio das águas, né, no balanço das folhas, no canto do vento, e que para nós ainda é muito difícil nós entendermos. Eles falam que é de tal maneira sublime a música nesses mundos mais elevados que nós temos o que temos aqui, né, temos músicas belíssimas, melodias belíssimas, né, mas que ainda é uma pálida ideia daquilo que um dia nos aguarda quando tivermos ali o merecimento e a bênção de conviver ali nesses mundos superiores, né? Enfim, procuremos então, né, fica esse convite para que a gente desperte essa curiosidade, esse interesse, né, que há em todos nós, que a gente estimule ali a nossa família, né? E que nós não fazemos ideia, né, do quanto isso nos ajuda, né, porque é uma maneira de nos comunicarmos com o mundo. Então, quando alguém desenha, quando alguém toca algum instrumento, quando alguém tem ali qualquer manifestação artística, nós estamos colocando para fora ali os nossos sentimentos bons, os difíceis também, né? E isso ajuda ali a canalizar essa energia e canalizar ali para o bem, que a gente fica ali mais leve, né? Que a gente sensibiliza, isso nos ajuda a nos ligar ali aos espíritos superiores. E a ligação com o espiritismo é muito grande, porque nós sabemos que quantas vezes nos vem ali pensamentos de criar alguma coisa, ideias, que essas ideias estão sendo captadas por espíritos que já produziram aquilo, que já criaram aquilo, e se nós estivermos ali numa boa sintonia, quantos pensamentos inspiradores podem chegar ali até nós, né? Há relatos de Mozart que ele fala que às vezes ele era tomado por uma torrente ali de pensamentos, em que as melodias ali ficavam na cabeça dele e ele colocava ali numa partitura com muita facilidade, né? Claro, havia todo o talento dele, aquilo que certamente lhe acalentou durante muitas e muitas vidas, mas essa ligação com aquilo que paira ali, né, no éter, no universo, essa ligação com a espiritualidade, sem sombra de dúvida ajuda para que eles sejam inspirados e que eles possam captar ali essas inspirações. E trazendo para o nosso dia a dia, isso acontece com qualquer um de nós, né? Então, se a gente procura ali ter melhores pensamentos, cultivar melhores sentimentos, sem sombra de dúvida também nós vamos ser beneficiados por essas ligações de espíritos que querem o nosso bem, né? Então fica aí, né, o convite, lembrando aí que a Semana da Arte continua, né, no site da Casa de Fabiano ali as atividades, que a gente possa então participar e mais uma vez que a gente possa despertar, né, nos perguntarmos o que me interessa, o que eu tenho vontade, né? E naturalmente ontem eu ouvi uma frase bem interessante, que o nosso esforço
ele tem que ser maior do que a nossa vontade. Porque quantas pessoas falam, eu adoraria tocar violão, eu adoraria aprender um instrumento, por que não começar, né? E sem a pretensão ali de ser um artista, mas tudo aquilo que fizermos, mesmo que simples, mesmo que pequeno, do ponto de vista da criação, da criatividade, da arte, isso tem ali uma influência muito importante, né? Porque sem nós percebermos, nós vamos ali nos conhecendo, nós vamos nos sentindo ali melhores. Isso vai despertando a nossa sensibilidade, vai nos aproximando, como Emmanuel fala, da observação, da contemplação das obras de Deus que são grandiosas, né? Então, que nessa loucura em que a gente vive, que nós somos bombardeados ali por tantas informações, que a gente faça ali o silêncio para a observação, para a contemplação. Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus. Que a paz do Pai nos ampare e nos oriente, nos esclareça, nos fortaleça. Que possamos cada vez mais ser instrumentos de amor e de paz. Que saibamos e tenhamos a consciência que é o momento do trabalho, de colocarmos a mão à obra, um trabalho edificante para nós, sendo instrumentos de amor e paz. Hoje nós vamos ver do livro O Espírito da Verdade, psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. A mensagem é de Caibar Schutel, chama-se O Filho do Orgulho. O orgulho, essa chaga que infelizmente nos domina e que nós temos que ter aí a força, a coragem, o foco em combater. Não é fácil, porque sempre nos desperta sentimentos, né? Todas as vezes que enfrentamos uma contrariedade, que as coisas saem do controle, que a vaidade fica ali, né, mais intensa, o orgulho brota, né, ele fica destacado. Então, temos que ter muito, muito cuidado e buscar eliminá-lo. É uma tarefa árdua, mas que temos que nos dedicar a ela e certamente um dia iremos vencer. Então, vamos lá. Mensagem número 36, o filho do orgulho. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral, ou seja, do orgulho vem o desdobramento do melindre e da vaidade. Assim, quando o espírita se melindra,
julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Veja que alerta importante de Caibar. Ali dentro de um trabalho, num grupo espírita, se o espírita se melindra, ele se coloca realmente acima da doutrina, porque ele não está colocando a doutrina mais em prática, e sim, ele está colocando ali os seus interesses acima do interesse dele, da doutrina, né, na verdade, e do interesse dos demais, né? Ele está acima de tudo, que é bem o orgulho, né? Quando a gente se julga melhor, superior a todos, imbatíveis, não podemos ser contrariados. Então, é muito cuidado mesmo que temos que ter, né? Somos trabalhadores, somos ali aprendizes. Ninguém está acima de ninguém. Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições, está na tarefa, lutando também. Então, temos que nos colocar nessa condição aí de mais humildade, né? Não nos acharmos acima do bem e do mal. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades em vez de aboli-los, né? Essa prevenção é como se fosse uma defesa, e são ataques que nós criamos de coisas da nossa cabeça, na maioria dos casos, de algo que sequer aconteceu, que pode ser tudo criação nossa, de um processo obsessivo, né? Então fica essa prevenção negativa que agrava os problemas, né? Ao invés de aboli-los, como está colocado aqui na mensagem. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Então essa obsessão, ela vai se agravando. Então começa da gente, né? Começa ali do médium que está em desequilíbrio. Ali, quando dá espaço ao melindre, ao orgulho, abre portas para um processo obsessivo muito grave. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser, né? Você se achar ali, tudo te ataca, tudo está contra você, né? Tudo foi planejado contra você, você é vítima, né? Essa coisa de que nós temos de nos vitimizarmos, essa armadura que nós nos cercamos, esses queixumes, né? De nos acharmos sempre perseguidos, sempre vítimas do outro, ou dos outros, ou das circunstâncias. Basta ligeira observação para encontrá-lo a cada passo. Aí ele vai falar umas dicas aí, algumas situações dentro de um trabalho, dentro de um centro. É o diretor que tem a sua proposição refugada. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Imagina o diretor de um trabalho se sentir melindrado e abandonar o trabalho, né? Porque ele foi ali contrariado, se sentiu desprestigiado na sua observação, que não foi levado em consideração. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões. Isso é muito comum de acontecer, né? Quando o médium, alguém comenta algo ali para sua melhora e o médium pode se ressentir e começar a não ir mais na sessão, né? Então, também já é um sinal aí de obsessão, porque quando as mensagens, né, às vezes são colocadas ali e o dirigente da sessão, as pessoas começam a orientar, né? E o médium já acredita que, na verdade, todos estão contra ele, né? Que ele está certo.
e às vezes ele está sendo vítima de uma obsessão. O comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. A cooperadora da assistência social, esquecida na passagem do seu aniversário e se mostra ferida, caindo na indiferença. Vejam que é por muito pouco, né? Por muito pouco a gente se chateia. Aqui nesses exemplos que ele deu, o comentarista, né, o palestrante, que alguém fraternalmente pede para baixar o volume da voz e a pessoa já fica ali chateada. Ou o colaborador do jornal que vê o seu texto ali sendo adiada a publicação, ou o texto de um outro companheiro sendo colocado no lugar que seja mais apropriado naquele momento. Aquela irmã que alguém esquece do seu aniversário. Então é por muito pouco, é muito tênue, a gente abre portas aí para dramas muito grandes. Como eu disse, o orgulho está muito intenso dentro de nós e rapidinho a gente se desequilibra. O servidor do templo, que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Nós devemos nos apresentar para o trabalho, em todas as reuniões. E o trabalho vai ocorrer. Todos nós podemos ajudar, não tem que ter posição, destaque, nada disso. Temos que colocar-nos ali com humildade dentro de cada sessão. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Boicotando ali, já que meu nome não apareceu, eu não vou doar mais, porque no fundo, na nossa condição a maioria doa, querendo algo em troca, doa querendo ao menos um reconhecimento, e na verdade a verdadeira caridade ela é silenciosa, Quem dá não olha quem dá, simplesmente dá, e não quer nem que seja divulgado, que as pessoas não saibam, é muito discreto. Esse é o verdadeiro cristão, que age ali, trabalha firme, em silêncio. O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, e que, por isso, se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. Me lembrei agora, na casa de Fabiano, do trabalho ali sensível das evangelizadoras, dos trabalhadores que estão ali na portaria, na secretaria, à frente ali, até mesmo ali na livraria, na lanchonete, no bazar, o quanto tem que ser ali sensível nos seus comentários, nas instruções ali, passando os horários da casa, porque pode despertar sim esse tipo de situação, e aí a pessoa não volta mais, não traz mais a criança para a evangelização. Então, você tem que ter muito ali equilíbrio, para perceptibilidade, para perceber ali uma eventual dificuldade da pessoa e conseguir ali falar de uma forma que ela não se melindre, que ela não se chateie. O jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de prover a própria subsistência. Então, o médium ele não está à disposição 24 horas,
tem que ter disciplina, horários dentro do centro e fora também do centro, né? E isso vale para os dois lados. Disciplina nossa como frequentadores e o respeito a esses irmãos que estão lá no trabalho, à frente do trabalho, dedicando as suas horas, mas entender que eles também têm as suas vidas, né? Todos nós temos, então temos que saber separar o tempo de cada atividade. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora do auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. É uma rede, é um grupo. Então nós temos que ver que quando temos essas atitudes de melindre, de vaidade, de orgulho, nós somos os primeiros prejudicados, né? Como ele iniciou aqui a mensagem, falando, né? A gente se coloca acima do espiritismo, acima do grupo. O maior prejudicado somos nós mesmos, com esse tipo de atitude listada aqui. Devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. Então, temos que nos colocar ali na condição dos trabalhadores que chegam para o trabalho, colaborando, servindo e perdoando, esquecendo essas pequenas dificuldades, né, relevando, não dando tanta importância a coisas muito pequenas, porque aí começa uma porta, uma janela para o desequilíbrio, para a obsessão dos médiuns, e sabemos, né, que existem ali espíritos, grupos que estão ali buscando brechas também para atacar o grupo, para atacar a instituição. Então, nós não podemos ser instrumentos deles, temos que orar e vigiar. É uma tarefa árdua, mas é um trabalho que nós necessitamos fazer, cada um de nós. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. É um trabalho abençoado, né? Nós somos os maiores beneficiários e essa assistência se estende também aos nossos entes queridos. Se nós nos lembrarmos da primeira vez na casa, primeiro contato no espiritismo, seja na casa de Fabiano ou em outras casas, como nós chegamos, né? E quanto auxílio recebemos desde então, né? Temos recebido desde então. Então, quem auxilia é o maior auxiliado. Essa que é a verdade. Todas as vezes que nos entregamos a um trabalho com amor, com carinho, com dedicação, a gente não percebe nem as horas passando, né? E quanto amparo, quanta assistência, quanto aprendizado temos a cada momento aí de contato com a doutrina, de contato com o trabalho. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente, né? Nós vamos ali muitas vezes tão necessitados, precisamos receber os primeiros socorros, assim como os desencarnados são trazidos em grupos ali para a primeira doutrinação, para os primeiros esclarecimentos, nós como encarnados também, né? Então, vamos ali para sermos auxiliados, não para dar. Todos nós aí comparecemos para receber antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. É assim que acontece. Então, para depois nós começarmos a ajudar. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência sustentada pelo dever cumprido. Então, até na semana passada nós estávamos vendo uma mensagem do Frei Fabiano
que falava sobre o ultraje, né, a desonra. Então a gente precisa pensar, né, como foi dito aqui, a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Chega disso, de defesa, de vitimização, de olho por olho, de dente por dente, desse ataque que não nos leva a nada. Vamos levar todas as situações com tranquilidade, respeitando o momento do outro. Se um comentário foi ali, nos feriu, olvidar, né? Deixar para lá, não dar tanta importância e continuar na tarefa reta, né? No dever cumprido. Com a humildade, não há um melindre que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. É isso, né? Pegando esse exemplo de algum comentário que um colega tenha feito, que um companheiro de trabalho tenha feito, vamos calar, né? E fazer uma prece e seguir adiante. Não deixar que o melindre tome conta de nossos corações, não dar importância a coisas pequenas, como ele mencionou aqui, né? Na data de aniversário, a pessoa pode ter esquecido, tá tudo bem, né? E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Jesus é o nosso mestre querido, nosso companheiro, que está sempre ali, amorosamente vibrando por todos nós. E sabe da nossa condição, mas sabe também do nosso potencial e acredita que nós vamos chegar lá, né? Que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Então, que nós saibamos aí, dia após dia, procurar calar o orgulho. Um exercício aí de combate e vigilância diários, né? Não deixando que esses sustentáculos, né? Esses itens que vêm depois do orgulho, né? Porque desencadeia tantas outras coisas, né? O melindre, a vaidade, o ódio, o rancor, mágoas, situações difíceis que podemos nos precipitar num piscar de olhos. Então, que possamos orar, vigiar, não só dentro do trabalho espírita, né? Que foi dado mais ênfase aqui na mensagem de Caibar Schutel, mas nas nossas vidas, nos nossos lares, nos trabalhos, em situações diversas ali do nosso cotidiano, das 24 horas de um dia, né, que possamos ter ali a vigilância necessária, né, para não nos melindrarmos, para não darmos foco para o filho do orgulho, que é o melindre. Então, que todos tenham uma noite de amor, de paz, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.